Olá, criptos! Sejam bem-vindos ao canal, André Cardoso aqui falando. E a notícia de hoje é: Vitalik Buterin está unindo forças com a Dogecoin Foundation para transformar o seu consenso de Proof of Work, prova de trabalho, para Proof of Stake, prova de participação. Vamos lá ver essa notícia? Vamos lá! Então, Dogecoin Foundation une forças com Vitalik Buterin. A Dogecoin Foundation está trabalhando com Vitalik Buterin da Ethereum, junto com outros projetos, para criar um sistema de stake comunitário baseado em POS. A Dogecoin Foundation, uma organização sem fins lucrativos, dedicada ao crescimento da criptomoeda Dogecoin, inspirada nos memes, juntou força com o fundador da Ethereum, Vitalik Buterin. A ideia é projetar um sistema de participação na comunidade baseado no mecanismo do consenso de prova de participação. Isso ocorre meses depois que a fundação anunciou na conferência Bitcoin ESG, realizada no início deste ano, que está movendo o Dogecoin de prova de trabalho para prova de participação. Aqui ele traduziu errado, estaca, né, que é participação. O que acontece? O Buterin, ele também está fazendo isso na Ethereum e eles estão muito atrasados. Isso aí é um projeto que já tem mais de ano e o ETH 2.0 ainda não aconteceu, tá? Então, será que isso aí pode ser um teste? Primeiro eu vou testar na Dogecoin, que é uma moeda grande em relação ao market cap, para depois consolidar essa mudança aqui na Ethereum. Será que é isso? Talvez. Acho que não. Acho que é um teste, se for um teste, é um teste muito ousado, já que a Dogecoin figura aqui na 12ª posição em relação ao market cap, com mais de 25 bilhões de market cap. Então, você fazer um teste com uma moeda, mesmo sendo inicialmente meme ou não, que tem 25 bilhões de market cap, é meio ousado, né? Mas vamos continuar vendo aqui a notícia. O que é a imposição da comunidade? De acordo com o Dogecoin Trail Map, o Community Stake é uma versão do POS que permite que todos os membros da comunidade, e não apenas as baleias, ganhem recompensas por sua participação e contribuição para o ecossistema Dogecoin. Além disso, os usuários poderão retribuir a toda a comunidade por meio de causas beneficentes. O Dogecoin Foundation, ele é conhecido por causas beneficentes e não tem nenhum intuito de lucrar. Então tem gente que utiliza a Dogecoin, a Doge, para fazer causas beneficentes. Tá? Voltando aqui um pouquinho para mim. Bom, já é fato para mim, pelo menos na minha opinião, né, que o POS, o Proof of Stake, ele é muito mais eficiente que o Proof of Work. O Proof of Work, ele tem que ter um trabalho por trás. Qual que é esse trabalho? É ter máquinas, supercomputadores minerando Bitcoin, no caso, por exemplo, Dogecoin, Ethereum, e esses supercomputadores gastam bastante energia, ok? Gastando muita energia para fazer exatamente o que o Proof of Stake faz sem gastar energia, que é distribuir as recompensas por essa mineração para os mineradores. Nesse caso aqui, para quem detém a moeda, eu tenho Dogecoin, eu tenho muita Dogecoin, eu tenho, sei lá, 100 mil dólares em Dogecoin, por exemplo, e eu coloco lá no staking. Então, só por eu ter em staking, eu tenho uma participação de toda a comunidade, de todo mundo que está nesse stake, que é uma pool, né? E eu ganho o benefício dessa distribuição dessa pool. Então, se essa pool está dando milhões e milhões de dólares em Dogecoin para quem está participando dessa pool, eu vou ter o meu percentual da participação de toda a pool, e esse percentual eu ganho em cima dessa doação que tem todo mês, ou todo dia, ou toda semana, depende muito da regra de cada blockchain de POS, ok? Então isso é muito mais eficiente para mim. Isso aí, às vezes, pode dar 1, 2, 3% ao mês, mas tem staking que tem APY de mais de 100% ao ano. Como assim, André? Ou seja, você vai dobrar o seu investimento na moeda, no token, mais de 100% ao ano, dependendo de qual stake que você está fazendo, dependendo das regras, tá bom? Então, para mim, é muito mais eficiente. Claro que tem as regras dos contratos inteligentes que vão definir como que isso vai funcionar. Uma outra vantagem da POS, da Proof of Stake, é que você tem a moeda lá em staking travada e ela não fica disponível na sua corretora para você fazer trade da moeda, ela está lá na sua carteira. Então, se ela está na sua carteira e você não pode vender a moeda, ela não desvaloriza. Então, aquele valor lá que está em staking,
Você não pode vender, se você não vende no mercado, a moeda não está sendo desvalorizada. Você também não está comprando no mercado, mas aquele valor em stake é aquele valor que está travado ali para você não vender. Então isso faz com que aquela parte do staking da moeda que você está recebendo um rendimento por trás, como se fosse dividendos, você não está vendendo, então ela não está desvalorizando. Aquela parte ali não é tradável. Isso também é uma grande vantagem. Vamos voltar aqui para a notícia. De acordo com a atualização recente, a staking da comunidade já está fazendo teste, já está em fase de teste, com o apoio dos integradores que demonstram interesse. Nos próximos meses, os projetos Lib, Dogecoin e Giga Wallet começarão a tomar forma e temos alguns integradores iniciais interessados em colocá-los em uso em seus projetos. Esses primeiros projetos visam estabelecer uma base sólida, enquanto os projetos que ainda estão por vir terão como objetivo melhorar o rendimento e a escala das transações, escreveu a fundação. Então, mudando de pool para POS. Dogecoin foi originalmente construído como uma criptomoeda pool, que nem o Bitcoin. No entanto, nos últimos tempos surgiram muitos argumentos de eficiência energética sobre os projetos pool. Lembre-se de que até mesmo a Tesla de Elon Musk parou de aceitar pagamentos BTC por meio de seus produtos no início deste ano, citando preocupações ambientais. Cara, isso aqui é meio que uma desculpa que o Elon Musk deu na época para parar com o Bitcoin. Ele tem os seus motivos para parar naquela época lá, mas em relação à eficiência energética, isso aí não é coerente, visto que as empresas de Elon Musk elas têm muito mais gasto energético ambiental do que ele fazia promovendo o Bitcoin. Tá? Então isso aí é meio que uma desculpa que ele deu na época. Mas enfim, voltando aqui para a questão em tese, Dogecoin mudando de pool, Proof of Work, para POS, Proof of Stake, assim como o Ethereum, atrasada nesta mudança também. E eu acho que, no mínimo, o POS, porque tem vários consensos diferentes de Proof of Work, tá? Tem o Delegated Proof of Stake, então que você vai delegando, você tem delegados ali para você direcionar o seu consenso. Tem vários outros diferentes, só que assim, sem dúvida, o Proof of Stake e as suas derivações são muito mais eficientes que o Proof of Work, e eu acho que no futuro a maioria das blockchains vai manter esse lance do staking, esse lance da prova de participação. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e nos vemos na próxima notícia. Valeu!